Estamos começando mais um De Cara com a Imprensa. Muito obrigado a você pela audiência, pelo carinho. No programa de hoje vamos nos despedir do Major Jaime, comandante ou quase ex-comandante do 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado aqui de Francisco Beltrão. Ele vai contar um pouco dessa história, da sua passagem por Francisco Beltrão, do que deixa como legado aqui e o que vai fazer falta nessa nova empreitada agora em Porto Alegre. Mas isso você vai saber daqui a pouco, depois do intervalo. Há quase 30 anos, a Dior Center é referência em radiologia odontológica. Realiza a tomografia de face para análises 3D do crânio, o que torna os tratamentos mais assertivos. Também é especializada no escaneamento intraoral com o uso da mais alta tecnologia para substituir as moldagens tradicionais. Com isso, os planejamentos ficam mais precisos e é possível a produção de alinhadores ortodônticos invisíveis. Dior Center, clínicas em Francisco Beltrão, Ampere, Realeza e Quedas do Iguaçu. Agende agora mesmo o seu atendimento. Fique de olho nos novos horários da programação das manhãs de domingo. 8 horas, Coração Violeiro. 9 horas, Bom Dia Rural. 9h30, Programa do Costa. 10h15, Pesca e Ria. 10h30, Diana Aguilar com você. 11 horas, Cheiro de Galpão. Meio-dia, o programa Sorte Mania ao vivo. E às 13 horas, Clipe Mania. O melhor da programação regional está aqui. TV Beltrão, a imagem do Sudoeste. Já estamos de volta com o De Cara com a Imprensa. O nosso obrigado a você pelo carinho da audiência, a permissão que nos dá de entrar aí na sua casa, você que nos acompanha através aqui da tela da TV Beltrão e também nas redes sociais. Com prazer estamos recebendo aqui o Major Jaime, comandante ainda do 16º Esquadrão aqui de Francisco Beltrão, está nos deixando, não é? Dando lugar a outro que vem para comandar o esquadrão, mas deixa aqui saudade, deixa aqui amigos e construiu durante quase 2 anos uma história, não é, Major? Obrigado pela vinda. Olá, Rafael. Olá, os telespectadores da TV Beltrão. Com certeza, Rafael, a cidade e a população beltronense vai ficar guardado num local especial no meu coração. Então, é um desafio que eu recebi, né, enquanto estava em Resende, no Rio de Janeiro, na Academia Militar das Agulhas Negras. Eu tive a grata satisfação de receber a notícia de que eu seria comandante por 2 anos aqui em Francisco Beltrão, o biênio de 2018 e 2019, e fiquei muito feliz de receber porque era a minha primeira opção de comando, justamente porque eu já havia passado aqui pela região, já conhecia a cidade de São Miguel do Oeste em Santa Catarina, próximo daqui, cerca de 120 quilômetros, e conhecia aqui também a região sudoeste do Paraná. Então, por conhecer essa região, foi o primeiro atrativo que me fez escolher como primeira opção. E ter recebido essa missão do Exército Brasileiro de poder comandar o esquadrão, sendo a minha primeira opção, para mim isso aí vai tá guardado como a missão mais nobre que eu recebi do Exército Brasileiro. Além dessa saudade, o que fica aqui em Francisco Beltrão, o legado do trabalho do Major Jaime? O que o senhor pôde, durante esse período, realizar, além das atividades normais que são atribuídas ao comandante de um esquadrão de cavalaria, como é o nosso caso aqui, mas o que dá para a gente destacar nessa passagem? Bom, Rafael, a verdade é que o militar brasileiro, por si só, ele já é formatado, vamos dizer assim, né? Então, primeiramente, eu agradeço ao Major Corradini, que o meu antecessor, que foi quem me passou a organização militar em muito boas condições, e nós procuramos dar prosseguimento ao trabalho que ele já vinha fazendo e que os antecessores também vêm fazendo. Então, uma coisa que a gente procurou manter, e isso está desde que o Exército chegou aqui em 57, oficialmente, vamos dizer assim, né, porque nós já temos a presença no Exército em Francisco Beltrão desde 47,
com pequenos destacamentos, mas quando uma companhia de infantaria se instalou aqui no ano de 57, a gente manteve, foi essa irmandade com o município de Francisco Beltrão. Logo que eu cheguei, eu pude perceber que a população ela é apaixonada pelo quartel e que existe realmente essa relação fraterna entre os militares e os cidadãos de Beltrão, né? Então, isso a gente procurou manter, né? Com certeza facilita bastante, é uma coisa que eu já sempre fiz em todos os locais por onde eu passei, eu gosto disso daí, né? De manter a amizade, isso nós mantivemos. Com relação às atividades, então, as demandas operacionais, as demandas dos nossos escalões, a gente continuou fazendo como os outros também fizeram. Então, nós atuamos na preparação dos soldados, né, no serviço militar obrigatório, durante o ano de 2018, durante o ano de 2019, nas diversas operações na faixa de fronteira, fazendo com que a gente pudesse coibir os crimes transfronteiriços, né? Então, principalmente aí contrabando e descaminho, e as demais atividades aí, recepção de autoridades, nós realizamos aqui também. Procuramos dar também uma atenção à família militar, então olhar também um pouco para dentro do quartel, pela situação da população ser muito ligada. Então aqui eu também já peço até por vezes desculpas, algumas vezes que eu não pude atender alguma demanda do município, foi porque o tempo realmente foi escasso para fazer isso. Então por vezes eu tive que olhar um pouco para dentro também do quartel, para o nosso pessoal, e a gente necessitou de algumas melhorias também dentro do aquartelamento. A gente realizou algumas obras, né? Estamos realizando aí alguma delas, melhoria do nosso serviço de aprovisionamento, construímos instalações de desportos, da parte de treinamento físico militar, e outras mais nós fizemos, alguns banheiros, reformas de instalações, reforma das moradias dos militares. Procuramos fazer de tudo um pouco, dentro daquelas possibilidades que nós tínhamos, né? Beltrão, assim como o Paraná, mas o Brasil como um todo, Major, vive um momento da sua história em que a confiança no Exército e até a necessidade dessa imagem, dessa confiança, dessa segurança, acho que essa é a palavra, mais do que confiança, segurança, saber que o Exército está ali para dar esse suporte, para dar essa segurança necessária para o momento que eu acredito que nós já superamos, não é? Do ponto de vista político, de ideologias. O Exército sempre se manteve na vanguarda dessa segurança que o Brasil precisou e ainda precisa, na minha opinião, continuar mantendo esse esteio, né? Essa segurança forte. Como é que o senhor vê isso, que a população enxerga na instituição Exército Brasileiro? Ótima pergunta, porque muitas vezes eu sou perguntado sobre isso, né? E o que a gente percebe, por vezes, é um pouco comentado, que uma parcela, vamos dizer, considerável ainda da nossa população, ela não tem conhecimento ainda das missões das Forças Armadas na sua plenitude. Então, assim, de uma maneira bem simples de se entender, as Forças Armadas, elas funcionam também como o Exército, funciona como um dos guardiões da Constituição Federal. Então, uma ideia que a gente tem que ter principal é que nós servimos a nação. Então, nós não servimos a governo, nós servimos a nação. Então, lembrando que as missões das Forças Armadas são defesa externa, em primeiro lugar, a chamada guerra, e garantia dos poderes constitucionais e garantia da lei e da ordem. Essas missões estão previstas no artigo 142 da Constituição Federal. Então, nós trabalhamos em prol disso. E nós também temos atribuições subsidiárias. E aqui em Francisco Beltrão nós podemos realizar
esse tipo de atribuições subsidiárias, que é a questão das operações tipo polícia na faixa de fronteira, tá? Então proteção das fronteiras, a gente realiza operações interagências, ou seja, apoiando e colaborando com atividades que são missões específicas, às vezes, da Polícia Federal, da Polícia Militar. Apoiamos a Defesa Civil. Então, aqui nós tivemos a oportunidade de ser empregado nesse tipo de ação subsidiária, quando nós tivemos aquela chuva de granizo em julho de 2018. Então, nós demos o apoio à população beltronense com a distribuição de telhas, retirada de pessoas que já estavam em locais que já não comportavam mais, então retirar seu material, tinha sofrido enchente das suas casas para poder deslocar para um outro local. Então é importante dizer que, em resumo, o Exército ele serve à nação, independente de quem esteja à frente do governo, nós vamos estar sempre servindo a nação e lembrando que, para a gente, o nosso significado de sociedade é que a sociedade é única. Muitas vezes a gente ouve aquele termo sociedade civil, e para nós militares não existe sociedade civil. É como se estivesse repartindo civil e militares, são coisas diferentes. Existe sociedade. Existe sociedade. Nós fazemos parte da mesma sociedade. Que pode também ser chamada de comunidade, né? Comunidade. Porque é isso que a gente vive. Na verdade, quando a gente fala assim, em termos de país, o que existe, na verdade, são as cidades, né, Major? São as cidades. Porque aqui que as pessoas vivem, criam seus filhos, as crianças estudam, as pessoas praticam esporte, é na cidade. Você não pratica esporte no estado, você não vive no estado, você vive na cidade, né? É isso. Em relação a essas missões subsidiárias que o senhor citou, eu queria uma opinião sua em relação, hoje acho que já dá para ter uma base do resultado do trabalho realizado, o senhor como do Rio de Janeiro deve ter visto isso, e como é que o senhor avaliou a presença do Exército Brasileiro nos morros do Rio de Janeiro e nesse papel de polícia mesmo, né, do dia a dia ali na rua, combatendo o tráfico de drogas, combatendo o tráfico de armas, combatendo a violência, todo esse processo, toda essa cadeia produtiva do crime produz, como assassinatos, enfim. Como é que o senhor vê essa atuação que o Exército Brasileiro teve, essa participação lá no Rio de Janeiro? Antes, para a gente bater basicamente da parte da atuação, eu não tive a oportunidade de atuar, né, nessa situação, né? Então, antes é bom que a gente explique que não se tratou de uma intervenção militar, né? Muitos pensavam nisso, a intervenção militar. Nada disso. Foi uma intervenção federal na área de segurança do estado do Rio de Janeiro. Então, quando se trata de uma intervenção federal na área de segurança, o que acontece é que antes o governo do estado do Rio esgotou as suas possibilidades na área de segurança e solicitou esse apoio ao governo federal. Quem atua na área, que poderia atuar na área de segurança para uma intervenção pelo governo federal no Rio de Janeiro? Ele poderia usar a Força Nacional de Segurança, que ele também utilizou nessa intervenção, e as Forças Armadas. Então, por isso o Exército foi utilizado. E o que talvez tenha dado essa ideia de intervenção militar foi que foi nomeado como um interventor federal e não militar um general do Exército. Mas por que isso? Porque um general, vamos dizer, estaria muito mais capacitado a coordenar essas forças públicas, militares e de segurança, para o fim que se destinava, que era uma intervenção na situação de segurança pública. Eu acredito que os resultados foram bastante positivos. Eu tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro agora durante o meu período de férias, e o que se percebe é que essa sensação de segurança se mantém, embora se trate de uma capital que nós sabemos que ainda tem problemas com violência, assim como outras capitais, mas esse trabalho, quando a gente faz uma pesquisa, e os resultados de pesquisa demonstraram isso, foi bastante satisfatório. Lógico, aquela questão de agradar a todos é muito difícil. E a gente não sabe, tem que se fazer a avaliação desses pontos negativos, mas
na sua maioria, a repercussão que se teve foi muito positiva da atuação do Exército Brasileiro. Muito bem. Quem vem aí para o lugar do Major Jaime, aqui em Francisco Beltrão? Quem será o novo comandante a partir desta quarta-feira? Nós queremos saber do senhor, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, é rápido, a gente só vai tomar uma água e na volta nós vamos contar a você quem será o novo comandante do Exército Brasileiro aqui em Francisco Beltrão. Já, depois do intervalo, a gente está de volta. A Alérico Clínica Odontológica em breve vai estar de cara nova. Um novo prédio com 14 vagas de estacionamento, 5 consultórios e um centro cirúrgico amplo e moderno. O cuidado com a acessibilidade é outro detalhe importante, além de uma recepção confortável, com ambiente próprio para um café enquanto aguarda pelo atendimento. O que permanece? A equipe competente, com mestres em implantes dentários e muitas outras especialidades. Alérico Clínica Odontológica, uma história que começou há 37 anos de pai para filho. Ele está de volta. J-Show, toda quarta-feira, 19h15, após o Diário da Informação, com reprise no sábado, 12h30, após de cara com a imprensa. 15 minutos de humor na sua TV Beltrão. Voltamos com o De Cara com a Imprensa, agradecendo a você pela audiência, pelo carinho, o nosso muito obrigado. Nós estamos aqui conversando com o Major Jaime, que está encerrando o seu período aqui em Francisco Beltrão, não é, Major? Foram quase 2 anos, agora em janeiro completaria 2 anos, mas já previamente informado dessa missão, que seriam 2 anos mesmo, sim, cumprindo o seu papel, que foi designado pelo Exército Brasileiro aqui em Francisco Beltrão, e deixando agora esse legado, essa continuidade do trabalho do Major Corradini e passando o comando já nesta próxima quarta-feira para o Tenente Coronel Luiz Cláudio, que vem aí, e houve uma mudança desta feita. Dessa ocasião, normalmente vinha um capitão, era promovido a major, como foi o seu caso, como foi o caso do Major Corradini. Agora é diferente, vem um Tenente Coronel para cá. Pois é, para esses 2 anos o Exército determinou que viesse um Tenente Coronel. Trata-se de uma mudança que, em princípio, será temporária, né? Porque as turmas que estão agora no seu período de comando foram turmas que foram formadas com o maior número de formandos. Então, por se tratar da necessidade de ter o local para que esse militar possa desenvolver o seu comando, realizar o exercício do comando, as subunidades, que é o caso do 16 Esquadrão, que antes era comandada por um capitão e depois promovida a major, por esse período, de forma temporária, ainda não se sabe se vai ser definitivo, será um tenente-coronel, por esse período de 2 anos. Na prática tem alguma mudança para o comando, para o 16º? Muda alguma coisa? O tenente-coronel Luiz Cláudio é um militar de grande conhecimento, um militar com grande experiência, já possui o curso de comando Estado-Maior, ou seja, uma habilitação maior do que um capitão que chega aqui, que possui o aperfeiçoamento, e eu acho que na prática ele vai trazer uma experiência maior aí para o esquadrão. Então vai poder transmitir essa experiência, mas no geral, como eu tinha falado dos militares, né, os militares eles são quase que formatados, né? Então eles já têm uma conduta muito parecida de um com o outro. Muda aí um pouco a personalidade, né, que é de cada pessoa, né? Sim. Isso aí até ia comentar naquela outra pergunta que você falou, que às vezes o cidadão olha para o militar como se fosse uma pessoa diferente, né? Então nós temos os nossos comportamentos, mas nós somos seres humanos. Então temos também qualidades e defeitos, então aí entra o toque de cada comandante. E essa mudança ela é salutar justamente por isso, porque eu trabalhei numa área, eu procurei dar prosseguimento ao trabalho do Major Corradini e o Tenente Coronel Luiz Cláudio vai procurar dar continuidade ao trabalho que eu realizei,
mas ele vai ter o toque dele de uma pessoa que está chegando e está Outra visão, observando outra exatamente experiência. por uma outra ótica. Ele vem com de onde? certeza. Ele vem da Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Ele ocupava a função de instrutor na Escola de Comando Estado-Maior do Exército, que é a escola responsável por formar os nossos oficiais preparados para os comandos das demais unidades, inclusive que vão estar aí capacitados a serem promovidos a generais. O senhor sabe a naturalidade dele, de onde ele é? Naturalidade do Rio de Janeiro, então ele é teremos carioca mais também. um carioca, oriundo ali da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Agora, esse envolvimento que eu falava no primeiro bloco sobre como as pessoas veem o Exército também está baseado, além da tradição, não é, Major? Está baseado também no envolvimento que o Exército propõe à sociedade. Aqui em Francisco Beltrão, nós temos dois eventos tradicionais, um deles é a corrida do Exército, né? E outro é o baile da cavalaria, que são eventos tradicionais e que aproximam os militares, o comandante, toda a estrutura militar da sociedade, chamada, como o senhor disse, sociedade civil, ou seja, de toda a sociedade, né? Então, é importante a gente lembrar que tem essa proximidade, né? Essa tradição, ela já vem de alguns anos, né? Inclusive do tempo que a infantaria ainda estava aqui em Francisco Beltrão. Essa proximidade, eu já acredito que é porque a história do município, ela se confunde com a história do quartel aqui, né? Então, desde a revolta dos poceiros, como eu falei, aquela relação de irmandade. E eu acredito que são casos de sucesso, né? Tanto a corrida quanto o baile foram casos de sucesso que, como eu falei, quando o Major Corradini me passou isso daí, eu, de imediato, andando pela rua, eu já era abordado e perguntado se ia ter baile, se ia ter corrida. Então, por essas perguntas e pela quantidade de pessoas que me perguntaram isso, eu já vi que, não, tem que manter, tem que ter sim. Inclusive, no ano de 2018, na corrida, nós batemos o recorde de participações, nós tivemos mais de 700 corredores, né, participantes, e o baile, ele só vem crescendo, né? O baile, no ano de 2018, ele já havia sido um sucesso. Nesse ano que passou agora, de 2019, os comentários que eu recebi, veio gente, inclusive, de outros municípios e disseram que nunca tinham participado de um baile como esse. E eu cheguei a comentar no meu discurso durante o baile que se melhorar, estraga. Então, com certeza são duas atividades que aproximam ainda mais o quartel da população beltronense, mas que essa relação, ela já por si só, pelo histórico da unidade com a cidade de Francisco Beltrão, já é próxima. Agora, o trabalho de preparação, porque essa reserva de segurança que é o Exército Brasileiro, especialmente aqui numa faixa de fronteira onde nós estamos localizados, é fundamental a preparação, não é? Sim. É importante que a equipe, que os militares estejam prontos para o combate, que é uma das primeiras necessidades e atividade do militar, estar pronto para o combate. Embora nós tenhamos um clima de paz em nosso país e também nas fronteiras com os nossos vizinhos e irmãos do Paraguai, da Argentina, do Uruguai e de outros países da região da América do Sul, é importante esse trabalho de treinamento, de preparação e de estar pronto para quando o comandante chamar, seja o presidente da República, exatamente, seja o ministro da Defesa, ou os comandantes, os generais de exército chamar, o militar tem que estar pronto, né? É importante essa preparação, né? Com certeza, nós temos uma das regras da nossa profissão é a disponibilidade permanente. Então, muitas vezes somos questionados sobre isso, mas é porque nós temos que estar em condições a todo momento. Então, o militar não pode ter um outro serviço, não pode ter uma complementação de renda. Nós somos uma categoria diferente por isso. E nós temos as duas atividades, tanto a de preparo quanto a de emprego. Então, o emprego é quando realmente a gente vai utilizar o armamento, vai para alguma operação com uma finalidade. Que no caso aqui nós atuamos em operações de combate aos crimes transfronteiriços. Então, é emprego. Aquilo não é preparo, não é um adestramento, não é treinamento.
Então, existe uma grande diferença nisso. E ali pode encontrar uma eventualidade. Exatamente, podemos encontrar eventualidade, podemos nos deparar com pessoas que podem estar transportando uma carga de valor para eles de forma ilegal e ter algum confronto. Então, é uma atividade de emprego. E durante o ano, nós temos as atividades de preparo, que são as atividades que ano a ano nós fazemos, tanto com os militares do efetivo profissional, quanto com os militares do efetivo variável, que são os militares que estão cumprindo o serviço militar obrigatório. Então, esses que estão cumprindo o serviço militar obrigatório, eles estão passando por um ano de formação. Só que nós temos os efetivos profissionais, né, que são os oficiais, os sargentos e os cabos e soldados que já não estão mais no serviço militar obrigatório. Então, eles também continuam passando por um preparo constante, com atividades para cada vez mais ter mais habilitações para o emprego, que é o objetivo final. Além da parte física, de um tempo para cá, a parte psicológica também tornou-se importante nessa preparação? A parte psicológica é importantíssima. A parte física é primordial. Básica, o militar, né, tem que ser diferenciado, porque por vezes ele vai estar sujeito a algumas restrições e alguns desgastes físicos maior do que as pessoas aí que trabalham em outras situações. Então ele tem que estar com o condicionamento físico em dia. A parte emocional, como um todo, né, a nossa sociedade vem passando por esses problemas, né, de grande carga de cobranças, inclusive cobranças internas, né, que tem demandado uma preocupação grande com a parte emocional. Então, existem momentos dentro do quartel que a gente tem que sentar para ter uma conversa, para a gente conversar sobre isso também e atender as demandas, porque, como eu falei antes, o militar não é um robô, o militar é um ser humano como outro qualquer, então ele também tem os seus momentos de angústia, ele tem os seus problemas pessoais em casa, não é só a questão profissional, porque a gente, por vezes, é cobrado de maneira, às vezes, até exaustiva por algumas coisas e nós somos seres humanos também. Então, a parte emocional, ela tem se tornado cada vez mais importante para a gente trabalhar. E a gente trabalha, o militar ele tem que saber trabalhar, em primeiro lugar, em equipe. Então, essa questão de ter a equipe envolve justamente essa confiança entre superior e subordinado, que envolve essa parte de convívio social e que vai ter influência na parte emocional também. Tá certo. Nosso tempo está acabando, Major. Eu quero agradecer pela vinda, fazer votos que no caminho que o senhor vai traçar a partir de agora tenha sucesso e que o senhor possa seguir essa caminhada aí, levando o mesmo que trouxe a Francisco Beltrão por onde passar. Muito obrigado, Rafael. Eu gostaria de aproveitar esse momento também para agradecer toda a população beltronense, em meu nome e em nome da minha família, porque aqui, desde o primeiro dia que nós chegamos, nós fomos muito bem acolhidos, é uma cidade diferenciada, o pessoal daqui é muito acolhedor, realmente muito educado, e com certeza Francisco Beltrão vai estar guardado num espaço muito especial aqui dentro do meu coração e da minha família. Dizer que no dia 15, então, às 10 horas, nós estaremos iniciando a solenidade de passagem de comando, a quarta-feira da semana que vem, e que é o momento solene que vai marcar essa passagem. Já aproveito para desejar que o Tenente Coronel Luiz Cláudio possa ter a mesma felicidade que eu e minha família tivemos aqui em Francisco Beltrão. Agradeço mais uma vez a todos aí, muito obrigado. Tá certo. Tudo de bom, sucesso. A gente agradece ao Major Jaime, agradece a você também pela audiência, pelo carinho, com a promessa de na semana que vem voltarmos com mais uma edição aqui do De Cara com a Imprensa, para você que acompanha a tela da TV Beltrão. Um grande abraço e até semana que vem.